Questão 17 da seção 1.1 do capítulo 1. Esboce um gráfico da temperatura externa como função do tempo durante um dia típico de primavera. Então, esse gráfico aqui vai variar dependendo do local do planeta que a pessoa esteja, mas ele não pede muitos detalhes, não pede para marcar qual é a temperatura específica, de forma que dá para fazer um gráfico mais genérico para representar isso. Então, como vai ser temperatura em função do tempo, o tempo fica no eixo X e a temperatura fica no eixo Y. Então aqui eu já marquei, já fiz essas marcações nos eixos e coloquei dois momentos aqui. Meia-noite, iniciando o gráfico, é 0 horas, e marquei também 12 horas. E o que acontece na temperatura externa é que depois de meia-noite a temperatura ainda está caindo, e eu vou mostrar o porquê aqui no final. E chega um momento, antes do sol nascer, que a temperatura atinge o mínimo possível. Quando começa a chegar os primeiros raios do sol nessa localidade, a temperatura começa a subir e passa a manhã toda com a temperatura subindo. Chega meio-dia, não é a temperatura máxima ainda, porque já veio todo o aquecimento durante a manhã e vai continuar aquecendo ainda durante o momento da tarde. Então vai ter a temperatura máxima no final da tarde e depois que o sol começa a cair, a temperatura começa a diminuir. Então ela fica diminuindo o tempo todo, até que chega meia-noite, repete aqui, ainda está diminuindo, e continua diminuindo enquanto o sol não chegar novamente. Então essa daqui é o gráfico da temperatura externa como função do tempo, durante um dia. Na verdade, um dia qualquer, que foi marcado primavera porque faz mais sentido deixar marcado nos lugares que tem estação do ano bem definida, né? Mas esse gráfico aqui já responde a questão.